Exatamente. Funcionava num regime chamado de repartição de capitais de cobertura. Nesse regime significa, existe reserva composta, completa, mas é para pagar os aposentados, para pagar os benefícios, para pagar aposentadoria e pensão. Essa é uma questão importante. Existe a reserva, só que é uma reserva só e para pagar tão somente as aposentadorias e pensões. No sistema do INSS não existe reserva nenhuma. E no regime de capitalização, que é o terceiro regime, existem duas reservas. Então, nós temos três sistemas. Um que não tem reserva nenhuma, outro que tem reserva só para os assistidos, e um terceiro regime, que é o de capitalização, que tem a reserva proporcional dos ativos e a reserva integral dos assistidos. Os IAPs tinham apenas a reserva dos aposentados, era o chamado regime de repartição de capitais de cobertura, que é aquela reserva que foi usada para construir Brasília, etc, etc. Todos nós sabemos de um pouco dessa história. Depois os IAPs foram fundidos e virou o então INPS. Pois bem, e os fundos de previdência complementar? Funcionavam também sob o regime de capitalização. A Lei 6435 de 77, e normalmente funcionava no interior das empresas. A Lei 6435 de 77, ela veio impor um novo regime, que é o regime de capitalização. Antes eles funcionavam em repartição de capitais de cobertura, passaram a funcionar, na sua grande maioria, passaram a funcionar em regime de capitalização. Significa dizer, eles tinham apenas uma reserva dos aposentados, passaram a ser obrigados a constituir a reserva proporcional dos ativos. À medida que a população ia envelhecendo, essa reserva ia crescendo, depois ele se aposentava, passava para outra reserva, que é a reserva dos assistidos. Este é o início. Então, na verdade, era um sistema extremamente seguro, porque regime de capitalização significa acumular antes para fruir depois. Eu primeiro junto o dinheiro para depois poder me aposentar. É diferente do INSS. No INSS, eu estou contando que a geração que está trabalhando paga a minha aposentadoria, por exemplo. Ou eu estou contando que hoje eu, na ativa, pagando o aposentado, a geração que vem depois de mim, ela vai contribuir também para continuar pagando. Esse é o regime sem reservas, é a chamada repartição simples, já que o doutor Rui Brito comentou anteriormente. Pois bem, em 77 veio essa mudança legislativa, e foi uma mudança excelente. O Rui Brito recompôs a questão da criação da Lei 6435, aliás, da Lei 6404, que é a Lei das SA. Um ano antes. Mas ainda antes disso, ainda no ano de 76, nós tivemos a criação da CVM. Então, nós tivemos, primeiro, a criação da CVM, segundo, a Lei 6404, que é a Lei das SA, e terceiro, aí sim, no ano seguinte, nós tivemos a Lei 6435. Era o quê? Era o governo Geisel, com o seu projeto de desenvolvimento, que ele primeiro regulamentou o mercado e depois regulamentou o investidor, que era o fundo de pensão. Isto em 77. E foi dado um prazo de 120 dias para que as entidades fizessem um plano de adaptação. E depois esse prazo acabou sendo ampliado. O prazo de adaptação, não. Para fazer o plano deveria ser feito em 120 dias. Mas a adaptação ao plano poderia ser feita em 3 anos. Isso foi sendo ampliado até chegar a 20 anos. Então, isso é para dar o histórico. A rigor, fundo de pensão no Brasil foi muito bem regulamentado. Não foi como nos Estados Unidos, por exemplo, onde o fundo de pensão não tinha personalidade própria e pegava todo o seu dinheiro e aplicava na própria patrocinadora, como aconteceu com a Enron. Então, a legislação já de 77 no Brasil foi criada para evitar isso. Para evitar, primeiro, que continuasse funcionando dentro da patrocinadora sem personalidade jurídica própria, e segundo, para que aplicasse todo o dinheiro dentro da patrocinadora, como ocorre até hoje nos Estados Unidos. Então, desde 77, tínhamos uma legislação boa, uma legislação interessante do ponto de vista da condução dos fundos de pensão, por mais que carecesse, evidentemente,